horas mais 6 minutos, 11h06 da manhã. Estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490 e está na linha conosco Dr. Marcelo Dornelles, subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Bom dia, Dr. Marcelo. Bom dia, Vinícius. Muito obrigado pelo espaço. Uma satisfação estar conversando com vocês. Nós vamos conversar a respeito de uma situação que tem acontecido aqui em Taquara, onde há uma divergência entre o Ministério Público Estadual e a Prefeitura de Taquara, manifestada, inclusive, em um procedimento que se refere à pandemia, que está em tramitação aqui na Promotoria de Justiça, no que se refere aos decretos estaduais. O Dr. Marcelo tem alguns esclarecimentos a fazer no que se refere a essa divergência, e estamos à disposição, Dr. Marcelo. Eu lhe agradeço o espaço, Vinícius. Eu ouvi a entrevista do senhor prefeito municipal aí na rádio, recebi o material também dos promotores de justiça de Taquara, especialmente da doutora Ximena, e e te agradeço, fiz a opção de tentar falar também aí na rádio, porque foi um espaço utilizado pelo prefeito, tendo em vista que, olha, com todo respeito, em relação ao Ministério Público, praticamente a totalidade da argumentação dele é totalmente equivocada. Mas eu queria, no primeiro momento, dizer o seguinte: nós primamos pelo diálogo desde o início. Nós, o Ministério Público, junto com a FAMURS, Federação dos Municípios do Estado, o presidente da FAMURS, Dudu Freire, fizemos várias reuniões em conjunto, e a nossa orientação desde o início para todos os promotores de justiça em todo o Estado é de que, evitassem judicialização, 2, fossem parceiros dos prefeitos, dos secretários de saúde, secretários municipais. Porque a nossa posição é que, no momento de pandemia, nessa dificuldade, muitas desinformações em tudo que é lado, tanto na parte de saúde quanto na parte política, nós entendíamos que os poderes públicos, os agentes políticos, tinham que estar unidos nessa batalha. E quanto menos divergências houvesse, seria melhor para todos, especialmente para aquela comunidade o qual eles convivem e têm o poder de administrar. Então nós fizemos orientação nesse sentido, mas coloquei uma ressalva. Olha, nós temos que estar ao lado do gestor, salvo situação de grave omissão, abuso de direito ou desvio de finalidade. E assim vem ocorrendo, tanto que nós tivemos baixíssimas ações judiciais em todo o Estado. A maioria nós trabalhamos com a ideia da recomendação, da orientação, da participação em reuniões, e isso vem andando muito bem, tanto que o nosso Estado está muito melhor aparelhado, em melhores condições que a maioria dos estados brasileiros, porque vem trabalhando assim, vem trabalhando com base na articulação, no diálogo, e isso vem sendo fundamental para que o Estado esteja numa posição tão boa como está, e isso reflete nos municípios, que isso é um trabalho coletivo de todos. Bom, no caso aí em concreto, e eu ouvi a entrevista do senhor prefeito, ele fez algumas flexibilizações, né? Isso. Claro, ele tem algumas estratégias duvidosas, né? Que ele flexibiliza de boca, né? Pela rádio, por lives. Nós não conhecemos nenhum ato jurídico, nenhum decreto do município que tenha flexibilizado. Até porque ele sabe que se fizer isso, dura poucas horas esse decreto, porque ele seria completamente ilegal. Ele usa de uma interpretação totalmente equivocada da decisão do Supremo, totalmente equivocada, porque o Supremo dá autonomia aos estados e municípios, mas ele tem uma regra muito clara. O município não pode ser mais flexível que o estado. O município só pode ser mais restritivo, que é exatamente o que acontece, por exemplo, aqui em Porto Alegre, na capital do nosso estado. O prefeito Marquesan tem um decreto que é mais restritivo, ou seja, ele limita mais que o Estado as atividades econômicas, aquilo que pode funcionar na cidade. Então, esta é a interpretação. Entender que o município ou o prefeito pode ser mais flexível que o Estado é completamente equivocado. O Supremo não diz isso, e em nenhum lugar do país está acontecendo isso. Então, isso está equivocado. Outra situação que nos incomodou é dizer que o Ministério Público está negando a agenda, negando conversar. Ficou muito clara a postura da doutora Ximena, quando ela diz e deixa claro para ele e para todos, o Ministério Público não pode flexibilizar.
Assim como o prefeito não pode, o Ministério Público menos ainda, nós somos o fiscal da lei. Então você levar segmentos que estão com as suas atividades econômicas fechadas, em dificuldades, realmente as pessoas têm razão em estarem preocupadas e os seus negócios, a sua vida está sendo afetada, mas isso está acontecendo em quase todo lugar do mundo, né? Ir lá no Ministério Público para trazer essa argumentação, que é legítima, o Ministério Público não pode fazer nada. Então a interpretação é o quê? Praticamente o que nós estamos vendo aí é que estão tentando jogar esses segmentos contra o Ministério Público, contra a promotoria, o que é totalmente desarrazoado. E mais ainda, assim, acho que a parte mais grave de toda a conversa é a argumentação de que a posição do Ministério Público, dos promotores de justiça de Taquara, no sentido de apoiar o decreto, é porque o governo paga os salários do Ministério Público. Fazia muitos anos que eu não via uma coisa tão desarrazoada como essa, fazia muitos anos. Né? Primeiro, o Ministério Público tem independência funcional, administrativa e autonomia financeira desde 88. Na verdade, aqui no Estado, desde 81. Então, o que o Estado faz? Ele arrecada os tributos para todo mundo, né? Assim como para o Poder Judiciário, para a Assembleia Legislativa, para o Tribunal de Contas, e repassa os duodécimos. Então, dizer que nós vamos ter uma postura a favor do decreto por causa disso, olha, isso realmente nos indignou, porque é uma interpretação, especialmente para quem é da área jurídica, como é o caso do prefeito, lamentável. Agora, nós queremos dizer o seguinte, como disse no início, nós apostamos no diálogo. Esse tipo de postura de jogar um contra os outros, ela não ajuda em nada, especialmente em momentos de crise. Acho que as pessoas têm que se unir nesses momentos. As divergências acabam sendo prejudiciais na ponta, ou seja, para a população. Acho que é um dever de todos nós a orientação correta e segura às pessoas da comunidade. E uma coisa assim, que realmente também me preocupou, que eu tenho visto, vi em Taquara e não é só em vários outros municípios também, que, por exemplo, para dizer, e nós vimos em vários lugares, tá? Os prefeitos não fazem testes, ou fazem muito poucos, para que esteja numa posição cômoda em termos de número de pandemia e posso abrir os comércios e tal por pressão desses segmentos econômicos. No caso, por exemplo, de Taquara, pode ter havido alguma alteração, mas os dados que eu tive de sexta-feira são que 23 testes foram feitos na cidade. Uma população de mais de 50 mil pessoas, né? Então, o extrato disso é muito baixo para saber se tem ou não mais pessoas contaminadas. É muito baixo. 23 testes para 50 mil pessoas. Nós temos visto isso em várias localidades. Ou seja, não, na minha cidade não tem nenhum caso. Claro, não testou ninguém. Se não testar ninguém, não vai ter nenhum caso, né? Então, nós temos que encontrar esse equilíbrio. Acho que nós estamos indo bem, o Estado se preparou, os municípios têm se preparado. Agora, se nós enfrentarmos um problema como está no Amazonas, no Maranhão, no Ceará, e nós tivemos que retroagir ao momento anterior, assim como estão discutindo em São Paulo, uma possibilidade de um lockdown, nós vamos botar fora tudo que nós construímos, tá? Então, assim, o Estado do Rio Grande do Sul, nessa estratégia das cores, das bandeiras, das regiões, dos testes, do fortalecimento do sistema de saúde, da organização do sistema de saúde com referências, do aumento do número de leitos, do aumento do número de respiradores, de UTIs, isso está nos dando um suporte. Porque se a crise chegar efetivamente aqui e as pessoas começarem a morrer em grande escala, aí como é que nós vamos fazer? Então, nós apostamos claramente, já encerro, que o Estado tem ido bem na questão de uma liberação gradual de atividades, gradual, e as coisas estão acontecendo com naturalidade, e acho que em pouco tempo nós podemos ter uma situação normal. Agora, se exagerarmos agora, vai ter que se voltar atrás e vai ser muito pior para todo mundo. Procurador, na sua fala inicial, o procurador mencionou uma questão que me chamou a atenção. As manifestações do prefeito aqui de Taquara, segundo o procurador, estão sendo feitas por lives
e aqui na rádio, nas entrevistas, mas não tem se materializado em decreto. O Ministério Público não teve, então, nenhum acesso a decreto assinado pelo prefeito com as flexibilizações que ele mencionou nas suas lives e na entrevista. É isso. Até onde conversei com a doutora Ximena ainda ontem, e nós não tínhamos conhecimento de um decreto formal. Até porque se ele fizer um decreto formal flexibilizando, nós vamos imediatamente entrar com ações judiciais e vamos derrubá-lo, porque seria completamente ilegal. Então ele, pelo que nós vimos, ele fala nas liberações, mas não tem nenhum ato jurídico concreto que nós saibamos. A partir disso, não foi publicado ainda. O fato de não ter ato jurídico concreto, mas o fato de que o prefeito manifestou isso publicamente, tanto nas suas lives quanto aqui na própria Rádio Taquara, e também ele mencionou essas flexibilizações em um ofício encaminhado à promotora Ximena, respondendo à recomendação da promotora. Qual é a atitude do Ministério Público a partir da notícia, vamos dizer, da flexibilização que, de acordo com o procurador, ela é irregular? Olha, nós recebemos aqui, ainda na sexta-feira, aqui na Procuradoria-Geral de Justiça, uma representação da promotora de Taquara, doutora Ximena, dando conta disso para avaliação jurídica desses atos do senhor prefeito. E isso está sob análise. O Procurador-Geral de Justiça despachou para a nossa Subprocuradoria-Geral Jurídica para fazer a avaliação. Ou seja, se o fato de não ter um decreto, mas por oralmente, verbalmente, incentivar a liberação dessas atividades, e mais, se essas atividades efetivamente estão em funcionamento, nós vamos analisar a partir de agora, mas vai ser pedida também informação formal ao senhor prefeito, e depois nós vamos analisar que tipo de responsabilidade isso representa. A promotora, no ofício que ela encaminhou ao Ministério Público na última sexta-feira, a instância superior, ela manifesta a possibilidade de crime de responsabilidade. Há essa possibilidade? Sim, com certeza. Nós já tivemos essa postura em outros locais aqui do Estado, e foi a forma como nós agimos. Primeiro, suspender os atos que existam e depois fazer a análise para ver se há uma ilegalidade a ponto de chegar à responsabilidade criminal, mas isso nós estamos ainda em análise. Mais uma vez, o Ministério Público tem tido aqui em Taquara uma visão, vamos dizer assim, essa divergência com a atual administração municipal. Isso ocorreu já em ano passado, em ano anterior, no que se refere a pavimentações asfálticas. Como o subprocurador que trata dessa questão de assuntos institucionais, a relação do Ministério Público com as outras instituições, vê o fato específico de Taquara, mais uma vez, tendo essa divergência entre o poder público local, o poder executivo e o Ministério Público? Olha, divergências vão haver, e não é só em Taquara, viu? Nós temos em vários locais. A gente tenta, e a nossa orientação é sempre no sentido de tentar encontrar a solução melhor, né? Às vezes não acontece. Se não há solução melhor, conciliada, consertada, acordada, aí do sistema democrático de direito, às vezes as coisas acabam tendo que ser resolvidas perante o Poder Judiciário. A nossa orientação é que sempre se tente a melhor solução possível. Às vezes não há. O que a gente vê, assim, e não falo especificamente em Taquara, às vezes o sistema público ele é muito burocratizado. Às vezes os prefeitos querem fazer algumas coisas e realmente não conseguem porque há algumas limitações legais, né? Mas aí não é culpa do Ministério Público. Eu costumo sempre dizer, o Ministério Público não faz nenhuma lei, nenhuma, nem federal, nem estadual, nem municipal. Nenhuma lei é feita pelo Ministério Público. Agora nós temos o papel de ser fiscal do ordenamento jurídico, né? Da melhor aplicação, da correta aplicação da lei. Então, tem alguns atos que são efetivamente de oportunidade de conveniência do gestor, e aí não cabe interferência do Ministério Público. Mas quando esses atos, de alguma forma, violam alguma lei ou a própria Constituição, é necessidade nossa fazer a intervenção. Então, a gente sempre orienta no sentido de que as coisas sejam resolvidas no plano da conciliação, no plano da mediação, e quando não é possível, infelizmente, resta a questão da ação judicial. Mas, veja, a divergência é normal, especialmente numa cidade grande, como Taquara, complexa. Às vezes as coisas não chegam ao mesmo entendimento, mas nós entendemos como normal e sempre tentamos superar as divergências.
Um outro ponto que o procurador comentou é sobre o fato de que a interpretação da Prefeitura de Taquara em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal está equivocada. Por que ela está equivocada? Porque o Supremo diz que a autonomia que ele dá aos municípios e aos estados é para ser mais restritiva, para gerir dentro do interesse local as suas políticas públicas, por óbvio, mas elas têm que respeitar uma hierarquia. E a hierarquia é esta, ou seja, o município não pode ser mais benéfico, mais benevolente que o Estado. Ele pode ser mais restritivo. E isso, veja, não é Taquara, isso em todos os municípios brasileiros está acontecendo. E aqui no Estado foram 3 ou 4 casos que tentaram violar isso além de Taquara. Teve Farroupilha, teve alguns outros casos. O restante, isso é um pacto que nós temos com a Federação dos Municípios, né, de tentarmos uma postura ideal, até porque o que esse tipo de postura, há praticamente um mês atrás, teve alguns casos, tá? Isso leva a um problema entre os próprios municípios, né? Aí começa assim, aí começa o pessoal, por exemplo, na região, em Gramado, Taquara, Canela, por que Taquara pode e Gramado não? Por que Taquara pode e Canela não? E aí vai, por que Taquara pode e Gravataí não? Não, é porque Taquara não pode, né? Então foi assim a busca da FAMURS por apoio também do Ministério Público, porque um ou outro prefeito que violava, ele criava um problema para todos os outros, porque aí esses segmentos das outras cidades começavam a cobrar dele e ele ficava em xeque, ou seja, o que está cumprindo a lei fica pressionado por um mau exemplo daquele que não está cumprindo. Então, a decisão do Supremo é nesse sentido, ou seja, de que o município tem autonomia para ser mais restritivo, que é exatamente o exemplo de Porto Alegre. Ele é mais restritivo do que o decreto estadual, mas não pode ser mais benéfico. Bom, nós temos nesse momento, doutor Marcelo, os serviços que foram mencionados pelo prefeito como flexibilizados em Taquara, em especial aqueles que estão proibidos pelo decreto estadual, serviço de restaurantes buffet, os bares, pubs e espaços para festas funcionando em Taquara, mediante os anúncios verbais da flexibilização do prefeito, embora, como o doutor mencionou, não tenha ato materializando isso juridicamente. O Ministério Público não pode agir de uma forma para vedar esse funcionamento, se, no entendimento do Ministério Público, isso não pode acontecer? Olha, veja como é estranho, né? Quem deveria estar fiscalizando a abertura indevida desses segmentos é a própria Prefeitura, né? Agora, eu acho que cabe ao Ministério Público, acho que até que já fez, né? Recomendar para que a Prefeitura imediatamente fiscalize e feche esses estabelecimentos, sob pena de responsabilidade do prefeito, né? Então, nós não somos lá o fiscal de ir casa a casa, comércio a comércio, não é o papel do Ministério Público. Isso seria um papel da Prefeitura. Só que como ela que está fazendo esse papel inverso, né, a cada momento vai haver uma responsabilização maior, né, de quem está violando. No caso do prefeito. Prefeito, e eu não sei se abaixo dele alguma secretaria, alguma fiscalização, omissão na fiscalização, isso é algo que vai ser avaliado na sequência. Agora, não vale a pena manter esse tipo de estabelecimento aberto de forma ilegal. Ele é possível, sim, ter uma fiscalização também do MP, mas não é o nosso papel direto. Perfeito. Doutor Marcelo, mais alguma questão a acrescentar? Não, eu queria te agradecer, Vinícius, pela oportunidade de esclarecimento de coisas tão significativas aí para a cidade. Queria dizer, assim, que a doutora Ximena está há 18 anos aí na cidade, ela optou por estar na cidade, ela está a carreira inteira na cidade. Ela já recusou convites nossos de vir trabalhar em Porto Alegre pela competência que tem, pelo equilíbrio que tem no trato das questões do Ministério Público. Então, nós ficamos assim incomodados de jogar o segmento, jogar a população contra a promotoria de uma forma totalmente equivocada, né? Não que não possamos errar, a gente pode errar, isso acontece com todo mundo, mas no caso, o trabalho da promotora Ximena foi absolutamente na linha daquilo que nós orientamos, daquilo que é o papel
do Ministério Público. Mas quando você se refere em jogar a segmentos, enfim, contra, vamos dizer assim, o Ministério Público, no que se refere a um pedido do prefeito que foi feito de uma audiência com a promotora, seria isso? Não apenas isso. A questão da audiência é uma, mas eu acho que o mais grave é ele dizer que a postura da promotora de defender o decreto estadual porque os salários dos promotores são pagos pelo Poder Público Estadual. Isso é realmente insustentável, é de uma inconveniência absurda se dizer isso, né? Perfeito. Doutor Marcelo, a Rádio Taquara está sempre à disposição e agradeço pela sua participação aqui no nosso programa. Eu agradeço muito e fico também à disposição para qualquer outro esclarecimento ou qualquer outro debate, tá? Muito obrigado. Perfeito. Este doutor Marcelo Dornelles, procurador, vamos pegar aqui o cargo certinho, senão eu leio errado, né? Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público do Rio Grande do Sul, conversando conosco sobre a manifestação do prefeito Tito na última sexta-feira aqui na Rádio Taquara, no que se refere a essa polêmica que há agora entre o Ministério Público e a Prefeitura de Taquara, os decretos no que se refere ao cumprimento aí do distanciamento controlado aqui no Rio Grande do Sul. 11 horas mais 27 minutos, meu amigo Josué Ferreira. O Josué pergunta o que vamos fazer, né, Josué? Vamos para as aniversariantes do dia e vamos encaminhar o encerramento do programa.